Então vamos para mais um vídeo da série Princípios e hoje o assunto é obediência. Vou te dar um exemplo aqui de uma situação que com certeza acontece com você, acontece com todo mundo e que entra nessa questão da obediência e você vai se identificar. Quando você sabe que você precisa fazer alguma coisa e você realmente fala que não consegue, mas você sabe no fundo que aquilo é uma procrastinação, é algo que realmente você poderia estar fazendo, mas você simplesmente joga a culpa em outra coisa, ou numa força negativa, ou numa energia ruim, ou num dia que não tá bom. Mas se você fizer, você sabe que vai ter resultado. Então, para de colocar a culpa nas coisas externas, porque isso é você que tem que fazer. Isso é obrigação sua. Você vai estar sendo obediente ao que Deus tem para você. E com certeza você vai ter prosperidade. Então a gente pode fazer uma comparação. Nós não somos crianças mais, somos adultos. Quando a gente é criança, a gente tem alguém que nos direciona. O pai, quem cria, a mãe, na escola, sempre você tem uma instrução que você precisa obedecer, porque a criança ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela não tem entendimento de que hora que ela tem que comer, o que ela tem que comer, a hora que ela tem que acordar, tomar banho para a escola. Ela não tem essa maturidade. Mas quando a gente vira adulto, a gente já tem que pegar essa obrigação e responsabilidade para a gente e entender que eu não tenho hoje mais uma pessoa física para ficar me instruindo, que eu tenho o horário que eu tenho que acordar, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Quando a gente se torna adultos, esse direcionamento, quando ele acontece por alguém físico mesmo, vamos supor, eu sou CLT, então eu tenho obrigações e vou seguir o que o meu coordenador, supervisor, diretor me mandou fazer. Eu vou obedecer. Eu estou dentro da empresa, se eu quiser continuar na empresa, eu tenho que obedecer às regras da empresa. E aí quando a gente traz para o nosso lado pessoal, quem é que vai tomar conta da nossa vida? Quem é que vai determinar o que você tem que fazer e o que não tem que fazer? Isso somos nós. Lógico, pautado nos nossos princípios e valores. Principalmente quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, que é a pessoa que mais nos direciona ao que a gente tem que fazer. E aí a gente precisa entender quem vai determinar mesmo o que fazer ou não fazer somos nós. É pegar e fazer a questão da disciplina. Exatamente. E quanto mais entendimento a gente tem sobre o que deve ser feito, o que é o nosso propósito, o que arde no nosso coração fazer para que outra coisa aconteça ou que dê certo, a gente sente a voz de Deus falando com a gente. E essa voz, ela precisa ser seguida. E muitas das vezes, a gente não segue essa voz e joga desculpa em fatores externos, né? Eu não fiz porque não deu, porque choveu, culpa do fulano, culpa do ciclano. Eu estava com muito sono, não consegui acordar. Mas nós temos que fazer o que tem que ser feito para que os resultados aconteçam. E quando a gente é espiritualizado, a gente escuta muito a voz de Deus falando com a gente, né, amiga? Sim. Então, Deus nos direciona. E isso é um princípio bíblico, que nós precisamos fazer a nossa parte para que Ele faça a dele. É igual um exemplo, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o vídeo sobre a questão de você ter que acordar cedo. Quando você tem algum compromisso, uma viagem, quando você trabalha, você tem que bater cartão, você sabe que você tem que acordar todos os dias naquele mesmo horário e você acorda. Por que você consegue acordar? Porque você tem aqueles compromissos. Só que quando o compromisso é com a gente tende a burlar, porque é comigo. Só a gente tem que entender o seguinte, se eu, que sou a pessoa mais importante, prioridade na minha vida, eu não tenho compromisso comigo, mas eu tenho com os outros. Eu acordo cedo, cansado, passando mal pelos outros. Mas quando é pra mim, eu não faço. Então a gente já começa errando por aí. A gente estava até dando um exemplo de que eu determinei um horário para acordar todos os dias e eu não estava conseguindo acordar nesse horário porque eu não tenho compromisso fixo de manhã. Então o despertador tocava e a gente tem certeza que já aconteceu com você. Você vai para soneca. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Daqui a pouco você está mais 1 hora na cama e não levantou para fazer o que você precisava fazer. E qual que é o resultado disso? Frustração, né? A primeira coisa que a gente pensa é, nossa, eu me derrotei, eu não consegui vencer a mim próprio, né? Porque se eu precisava acordar às 6 horas da manhã por algum motivo, por algum compromisso comigo, meu compromisso, eu não acordei, então eu falhei comigo. Só que nós mesmos não conseguimos nos punir. E você falou um termo aí, derrotado, que é exatamente o que a gente se sente. Esse acúmulo de
procrastinação, de falhas, faz a gente se sentir derrotado. E esse sentimento de derrota atrai várias outras coisas ruins para a nossa vida e a gente realmente começa a entrar naquele fluxo de atraso. Pô, as coisas não acontecem comigo, acontece com fulano, você vai olhar o Instagram, tá todo mundo prosperando, né? E você todo mundo fazendo, todo mundo fazendo. Só você que não. Mas essa pessoa que tá fazendo, com certeza ela tá enfrentando lutas também, mas ela tá persistindo, ela tá fazendo o que tem que ser feito. E na Bíblia a gente usa muito a questão da palavra de Deus, né, amigo? Muito. Que a gente une os princípios bíblicos, e é esse o tema do vídeo, porque isso é um princípio, na questão do nosso dia a dia, porque isso é um mandamento de Deus. Deus, ele quer que a gente esteja sempre em movimento, fazendo o que tem que ser feito, fazendo o que precisa ser feito. E em contrapartida, a gente tem os resultados. Isso que a Adri falou sobre a gente ficar olhando o Instagram do outro que o outro consegue, além de você se sentir derrotado, a comparação vai te deixar frustrado. Porque a gente é normal a gente querer culpar sempre o outro. A gente nunca acha que a culpa é nossa, a gente nunca assume responsabilidade. E adulto tem que assumir responsabilidade. Então você começa a comparar com o outro, você fica frustrado. Aí você tinha que acordar cedo, fazer a segunda tarefa, a terceira tarefa, aí você já não consegue na primeira, acabou. O resto do dia você não consegue fluir mais em nada, porque você já acordou com esse sentimento de mais uma vez eu falhei. De derrota. Sim. Mas uma dica, quando isso acontecer, acontece comigo sempre. Nós somos seres humanos falhos. Quando isso acontecer, independente se já passou amanhã, se tá no meio do dia, se tá faltando pouco para terminar o dia, independente, recalcula a rota e entra e faça pelo menos algo produtivo que você deveria fazer naquele dia. Que você não tenha feito tudo que precisava, mas faça algo produtivo para esse sentimento de derrota sair de dentro de você, e você treinar a sua mente e entrar para a rota que Deus quer, que é obediência. Fazer o que tem que ser feito. Vamos te dar um exemplo. Você está lá trabalhando numa empresa, você entrou como assistente, junto com outro colega também assistente. E aí, aquele colega seu, ele faz tudo que lhe é pedido, que é delegado, e você fica lá, não vou fazer isso não, vou deixar para mais tarde, vou fazer de qualquer jeito. Isso não é tarefa minha. Isso não é pra mim. E aí, aquele assistente vai virar um coordenador, supervisor, gerente. Você vai ficar para trás. E é a mesma coisa na nossa vida. Se a gente quiser ser promovido na nossa própria vida, a gente precisa ter essa obediência nas nossas coisas. Um exemplo, você começa a ler um livro, você determinou ler um livro. Você começa a ler, você não termina. Você quer ir na academia, você começa a fazer uma academia. Quantas pessoas, gente, começam a academia e dieta e não terminam? Gente, isso é muito sério. Você não está tendo um compromisso com você mesmo, você não está tendo uma atitude de adulto. E aí quando a gente entra no lado espiritual, que é obedecer a Deus, a gente vê que tudo é perfeito. Como diz em Provérbios 10, o caminho para a vida, ele está na disciplina. Né? E quem abandona a repreensão vai errar, consequentemente. Então, isso é bíblico. Um exemplo de obediência, claro, é o que a gente está fazendo aqui, né, amiga? Porque, gente, não pensem que é fácil. A gente enfrenta vários desafios para conseguir estar aqui, né? Todos os dias, que a gente separa uma parte da nossa semana para estar aqui dedicando a gravação desses vídeos, desses conteúdos, e várias coisas acontecem para nos atrapalhar. E isso a gente sente que é um propósito de Deus na nossa vida, né? É uma orientação de Deus mesmo, é passar essa mensagem para frente, passar o nosso conhecimento para frente. Então nós estamos aqui em obediência e a gente sabe que bons frutos virão através disso. Mas vontade de deixar para depois, deixar para outro dia, hoje não dá. Isso chegou até a acontecer com a gente nesses últimos 3 meses, que é o tema do vídeo anterior, depois vocês vão lá ver. E a gente retomou o projeto em obediência ao nosso chamado, né, amiga? Exatamente, porque, gente, vamos ser sinceros, ninguém gosta de obedecer. A gente tem esse problema, a gente não gosta de obedecer, uma criança não gosta de obedecer, a criança ela obedece porque muitas das vezes, né, um pai repreende, que é o tal da repreensão que você leu em Provérbios, trazendo para a nossa vida humana, né? O pai repreende.
Aí ela obedece porque ela tem que obedecer, mas aí a criança faz uma birra, a criança questiona por que eu tenho que fazer, não quero fazer. Não, gente, eu tenho uma filha de 5 anos. Pensa como é difícil uma criança obedecer ao que a gente ordena, o horário certo. Ela não entende, às vezes, que ela tem que fazer aquilo naquele momento. Ela às vezes acha ruim que ela precisa fazer por obediência, mas ela vai lá e obedece. Porque ela sabe que se ela não obedecer, ela tem a consequência. E é assim na vida espiritual também. Se a gente não obedecer ao nosso chamado de Deus, a gente vai ter consequências. É como um filho não obedecendo um pai. Exatamente. Não adianta achar que não vai ter, porque vai ter. E obedecer, gente, é ruim, ninguém gosta. Só que a palavra mesmo já vem, é obedecer. É você pegar e fazer, mesmo não querendo. Eu tenho certeza que muitas coisas a gente faz na vida sem querer, mas porque a gente precisa obedecer para não ter uma outra consequência. Repara para você ver. Toda pessoa mal-sucedida é uma pessoa que não gosta de obedecer. É o famoso hater da repreensão. Repara, faz uma análise aí nas pessoas que você conhece. A obediência, ela faz parte do sucesso, da prosperidade. Gente, igual o exemplo que eu vou dar aqui meu pessoal mesmo, tá? Eu tava com muita dificuldade de acordar cedo, porque a minha rotina é noturna, por vários motivos. E eu tenho essa dificuldade mesmo de acordar muito cedo, porque a gente dorme muito tarde. E aí, o que a gente comentou no início sobre a frustração, sobre a gente se sentir derrotado, eu comecei a falar com Deus. Deus, o que acontece comigo que eu não consigo acordar cedo? O fulano acorda, o ciclano acorda. Quando eu trabalhava para os outros, eu acordava, se tivesse que acordar 5, 5 e meia, a gente acorda. O que acontece? E aí eu comecei a questionar Deus. E comecei a orar, pedindo a Deus para livrar, que tinha como se fosse espiritual. Eu joguei a culpa no espiritual. Jogar a culpa. Só que Deus falou comigo, filha, eu faço milagre, né? Mas eu não vou te levantar da cama. O levantar da cama é uma atitude sua. É como se ele falasse assim comigo, levanta da cama que eu te sustento. No seu sono, eu vou tirar o seu sono. Mas se você não levantar da cama, eu não consigo fazer o milagre. Deus não vai me tirar da cama, me levantar, escovar meu dente, me colocar onde eu preciso. Isso tem que ser uma atitude minha. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma mensagem no Instagram que fala justamente sobre isso. Imagine um time de futebol que tem todas as possibilidades de ser campeão. A vitória já é dele. Você já ganhou tanta pontuação antes que ao final é só para cumprir. Um exemplo. Cumprir tabela, não né? entendo muito de futebol, não, mas vocês vão entender. Mas no dia da final, esse time não comparece. Ele não vai ganhar. Ele vai perder. Então o que Deus quer da gente? Filha, eu vou te fazer vencedor, mas você tem que entrar em campo. Exatamente. Você tem que jogar. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então é isso, a reflexão que a gente quer trazer para vocês hoje é: em qual área da sua vida você não está entrando em campo para jogar? Que às vezes você tá se vitimizando, muitas pessoas se vitimizam, as coisas para mim não dão certo, dá certo para todo mundo, para mim não dá. Eu não consigo. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Mas, com certeza, gente, você tá deixando de fazer o que tem que ser feito. Você tá deixando de agir, de entrar em campo e de lutar e fazer o que precisa ser feito para a sua prosperidade vir, para o seu resultado acontecer. O resultado, exatamente. Igual você quer emagrecer, mas você não come direito. Não vai pra academia. Não vai, exatamente, não segue uma dieta, não come saudável, enche de açúcar, um top de açúcar. E joga a culpa no universo, né? Oh, meu Deus. É difícil eu não consigo. demais. Mas você tá entrando em campo? Você tá treinando? Você tá jogando? Porque um atleta, para ele ganhar uma medalha de ouro, ele tem que fazer, tem que treinar muito. Tem que ir pro jogo. Ele tem que estar lá. E jogo é o quê? Atitude. Jogo é pegar e fazer. Ah, você quer ser promovido? Você quer passar no concurso público? Você não vai estudar? Você não vai investir em você? Como que você vai prosperar? Como que você vai crescer se você não estudar para você? Um autoconhecimento, um livro que você tem que ler, um curso que você tem que fazer. Então, essa mensagem que a gente vai deixar para você aqui hoje é: reflita na sua vida, no que você está deixando de fazer para obter o resultado que você quer, tá? Lembre-se que a obediência é um princípio de Deus na sua vida. Então você não está sendo capacho de ninguém em obedecer, não. Você está fazendo algo bom para você, para a sua própria vida. E você está obedecendo a Deus.
E nada melhor do que obedecê-lo. A nossa vida só tende a prosperar embaixo de obediência. Só prosperidade e bênçãos cairão sobre você. Você pode ter certeza disso. Viu? Exato. Então, cai para dentro do campo, jogue na área que você precisa jogar e eu tenho certeza que você vai conseguir o resultado que você quer. Espero que tenham gostado desse vídeo, que faça um sentido para você. Se você lembrou de alguém aí nesse tema, compartilha, clica no linkzinho aqui, manda para a pessoa, porque assim, essa mensagem ela precisa ser compartilhada e quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais pessoas podem conseguir sair dessa zona, né, de instabilidade na vida e conseguir a prosperidade que tanto almeja. Segue o nosso canal, porque o nosso propósito aqui é ajudar você, é passar a nossa mensagem pra frente e a mensagem de Deus também, que a gente segue muito, né, amiga? Isso mesmo. Então, um beijo pra vocês. Até Até a o próximo próxima. vídeo. Tchauzinho.